Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje dou início ao nosso primeiro programa Momento da Psicologia. Inicialmente quero agradecer ao radialista Valdemar Lima e à missionária Cícera Silva por esta grande oportunidade de compartilhar o conhecimento da psicologia com toda a sociedade que nos escuta, contribuindo para a sua saúde mental. Bem, falando um pouco sobre mim, eu estudei psicologia na Universidade Federal de Alagoas entre os anos de 1998 a 2003. Naquela época, o curso era uma graduação de 6 anos. Ok. Hoje eu trago como nosso primeiro tema contexto sócio-histórico e a saúde mental. O que quer dizer isso? Eu vou apresentar alguns momentos da história da humanidade até o momento, relacionando como cada época influencia nas nossas formas de produzir saúde e doença. Saúde e doença é um ciclo, é um movimento em círculo, tá? Ou seja, ora você está saudável, ora você não está saudável. É claro que o que eu quero dizer é que não existe ninguém 100% saudável. Existe aí uma constante tentativa de manter um equilíbrio entre saúde e doença. Não é verdade? Então, aqui eu divido esses contextos históricos que eu vou falar da seguinte forma. Primeiro tópico, eu vou falar um pouco da pré-história. Quando surgiu o ser humano na Terra, segundo os estudos, não é? Como era essa vida na pré-história? Não é? O que a gente pode dizer do processo de saúde e doença daquela população? Depois eu entro na Idade Antiga, que é quando surgiu a escrita na humanidade, é o momento que marca a Idade Antiga, quando o ser humano aprendeu a escrever. Em seguida entro na Idade Média, chamada também a época medieval, em que a igreja toma um poder de governar, não é, o Estado. E aí, a seguir, a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela marca um processo de transformação em que acaba-se o feudalismo e inicia o sistema capitalista que vivemos hoje. Essa ideia de consumismo, né? Essa ideia do dinheiro para as compras, né? A questão do século das luzes, que foi a Revolução Francesa, né? Com muita pesquisa sendo desenvolvida, trazendo grandes contribuições para a humanidade, né? E aí a gente vai entender como se deu aí o processo de saúde e doença na Idade Moderna, até chegar na Idade Contemporânea, que é a partir, não é, desse momento da Revolução Francesa até os dias atuais. E aí eu vou frisar nessa Idade Contemporânea a década de 1950, de 1960, de 70, de 80, de 90, e aí eu entro nas primeiras 2 décadas dos anos 2000, né? De 2001 a 2010 e 2011 a 2020, que ainda será o ano que vem. Olha, toda essa programação, né, de hoje, né, esse programa, para quem perdeu, né, quem não pôde assistir, quem não pôde ouvir o nosso programa, neste momento, pode acessar o YouTube, lá digitar Programa Momento da Psicologia. E aí vocês poderão ouvir novamente, né, os nossos programas. Vai lá, se inscreve, faça seu comentário, para que eu possa, pouco a pouco, tirar a dúvida de algum ouvinte. Ok. Bem, gente, neste propósito aí de falar sobre o contexto sócio-histórico e relacionando com a saúde mental, e apresentando, né, essa ideia de conhecimento, né? Quando eu digo que eu vou levar uma informação, o conhecimento da psicologia para vocês, né, para proporcionar saúde mental, eu quero dizer que quando a gente se apropria de um conhecimento, a gente resolve muitos conflitos. Como assim? Olha, imagina que você está com um sintoma aí de uma dor de cabeça e aí você começa a pensar 1000 coisas. O que pode ser essa dor de cabeça? Então você procura um médico e aquele médico vai fazer
uma avaliação e vai dizer, olha, essa sua dor de cabeça é por conta de uma situação X, não é? De uma taxa elevada ou de uma preocupação, e aí você se apodera daquele conhecimento e reduz a sua angústia. Então, o que eu quero dizer é que o conhecimento, né, ele proporciona uma relação de apoderamento. Você se apodera de um saber e aquilo te faz se sentir melhor, né? No sentido de que vai esclarecer o que é que está acontecendo com você. E nesta ideia aí, eu gostaria de apresentar aqui uma frase muito famosa, que eu acredito que muita gente já ouviu falar, que conhecimento é poder. Sabe de quem foi essa frase? De um filósofo chamado Francis Bacon. Olha, esse filósofo aí, ele nasceu no século XVI, gente, 1563. Então, naquela época ali, já havia muita reflexão, né? A sociedade ali se desenvolvendo, os estudos. E aí, olha, ele descobriu que conhecimento é poder. No sentido de que, quando você tem um conhecimento de uma lei, de uma regra, você consegue se impor diante de quem, por exemplo, queira te enganar, queira esconder algum direito teu. Então, é neste sentido que a gente produz também a saúde, nossa saúde mental. Né? Imagina quem não é alfabetizado, quem não sabe ler, quem não sabe escrever, o quanto que fica limitado nas relações sociais, não é? Com dificuldade de entendimentos, com dificuldade dentro de alguma limitação que aquela pessoa não consegue se desenvolver muito por conta de não ter a aquisição da escrita. Né? São pessoas até que se tornam mais vulneráveis a serem enganadas, por exemplo. Bem, eu queria também apresentar 2 versículos bíblicos importantes que tratam da questão do conhecimento. Um deles é o livro de Provérbios, né? Tem ouvintes aí de diversas religiões, né? Outros que não têm religião. Então vamos abarcar todo mundo. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Veja só, o homem sábio ele é forte, mas se ele for um homem de conhecimento, ele torna essa força mais consolidada, mais concreta. Então, independente de religião ou ciência, não é? Nós estamos entendendo a importância do conhecimento em nossas vidas, porque nos dá uma força consolidada. Você se sente convicto para ir em busca daquilo que você quer, né? Então existe também um outro versículo bíblico, está lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz que lá na parte finalzinha, a ciência se multiplicará. E a ciência se multiplicou. Veja, na área da saúde, o quanto de tecnologia já foi desenvolvida, né, para nos proporcionar mais anos de vida, descobrindo cura de várias doenças, tratamentos, né, prolongando a nossa vida. Então isso é inegável, a importância do conhecimento em nossas vidas. Então, adentrando aqui esse primeiro período, né, a pré-história. A pré-história durou, na verdade, 5 milhões de anos. Nossa, e é a época caracterizada pelos povos não letrados. Não se tinha a escrita, né? E essa pré-história, ela foi até o ano 4000 a.C., né? Que a partir do ano 4000 descobriu-se a escrita e finda a pré-história. Como era a vida desses povos na pré-história, né? Então, alguém já viu em algum filme, né, falar que aquela época ali o ser humano ele vivia em condições muito rudes de sobrevivência, né? Então ele vivia da caça, né? Sempre se aglomerando em locais que tivesse rios para poder suprir suas necessidades fisiológicas, basicamente. A relação social ali, o comportamento do homem pré-histórico era para a própria sobrevivência.
Então era a lei da sobrevivência, era uma vida que você pode dizer assim, o povo era selvagem, né? Então para sobreviver ele poderia matar outro, não é? Na disputa por uma caça, né? Um animal, um peixe, né? Uma fonte de água. E aí ele também não usava vestes, né? Então aquele ser humano, ele de certa forma se adaptou àquele estilo de vida, né? O seu organismo aí em interação com a natureza, com aquele meio ambiente, né? Que era um ambiente que para nós é um ambiente hostil por conta das tempestades, né? Frio, calor. Eles tinham que construir formas de se abrigar, né? A gente chama os homens das cavernas, né? Então havia para nós, né, uma relação de muita violência ali, né? Entre aqueles povos, né? Homens e mulheres naquela época eles viviam em ideia de sobrevivência e numa ideia também muito instintual, né? Então eram povos que eles foram descobrindo pouco a pouco, né, alguns métodos de sobrevivência. Por exemplo, descobriram o fogo, né, atritando lá algumas palhas, né, com pedra e aí com galhos secos, né, e aí descobriu o fogo e foi inventando outros instrumentos para terem melhor sobrevivência. Então, de que forma aquele povo adoecia, né? Talvez o adoecimento deles possa parecer muito simples para nós, né? Porque naquela época não existiam as preocupações que temos hoje, as necessidades criadas do mundo atual. Tudo era muito básico, né? Tudo estava predestinado à própria necessidade fisiológica, a fome e a sede, a se proteger do frio e do calor, né? Havia a relação, como eu falei, de selvageria, né? Em que um poderia matar o outro, né? Para poder sobreviver nessa luta aí por alimentação. E morria-se, poderia morrer jovem, poderia morrer, a mulher já poderia morrer grávida por conta de algum problema de parto, né? Não existia o conhecimento que tem hoje de pré-natal. Então, assim, de uma forma muito enxuta, eu estou apresentando a pré-história, desculpe aí os historiadores, né? De uma forma muito simplificada. Então, a forma de adoecimento do homem pré-histórico, a gente não pode dizer que era parecida com as nossas preocupações, né? A única coisa que eu poderia assimilar era a preocupação com a alimentação, né? Talvez aqueles homens eles ficavam preocupados assim em querer encontrar um alimento, né? Como hoje em dia ainda temos esse problema da fome no mundo. Falando sobre a Idade Antiga, né, se iniciou com a invenção da escrita há 4.000 anos antes de Cristo, indo até 476 depois de Cristo. Importante frisar que quando Cristo nasceu, nós cristãos, né, instituímos o calendário o ano 1. Né? O dia em que Cristo nasceu, inicia-se o ano 1. Esse é o referencial antes de Cristo, depois de Cristo. Na Idade Antiga surge a invenção da escrita, que é o marco, né? Essa invenção da escrita, né, que não era bem as letras como conhecemos hoje, né? Era o início, né? Pareciam rabiscos, formas, né? Que para nós hoje, né, quem olhar para aquelas escritas não entende o que seria aquilo, mas aquilo tinha uma lógica, principalmente no sistema de trabalho, né, do plantio, né, de construir, de entender a relação, de contar o tempo, né, de contar a quantidade de rebanhos, né? Então tudo isso aí já foi modificando a vida do ser humano, né, quando ele pôde ordenar, escrever, seja no chão, seja na argila, né, o marco dos seus afazeres. Então a história ali já ganhou da humanidade já ganhou uma outra representação.
Se na pré-história era a pintura rupestre, né, desenhava-se animais e outras situações daquela vida cotidiana, que eram desenhos, né, na Idade Antiga surge a escrita. Gente, nós vamos entender o grande potencial do surgimento da escrita. A linguagem já existia, né? Todo mundo, o ser humano, tinha sua linguagem própria desde a pré-história, independente de qual idioma for, né? Mas a escrita, ela proporciona você registrar. Quando você registra, você guarda, né? Seja no papel, né? Uma série de coisas que a nossa mente não dá conta. E isso revoluciona o nosso modo de estar no mundo. Proporciona grandes avanços. Imagina se não soubéssemos escrever. Como seria a vida hoje, né? E hoje a escrita, a leitura, ela tem um grande papel, né? Nós vemos aí com essas mídias, as redes sociais, o que proporciona nas nossas vidas, né? Coisas boas para a nossa saúde e coisas ruins para a nossa saúde. Então, naquela época não existia esse poder do uso da escrita ainda, estava se iniciando, então era uma época diferente, né? Nós não podemos dizer que as pessoas sofriam por estarem viciadas, né, em algum tipo de comunicação como as que temos hoje, né, que leva pessoas a problemas de ansiedade, por exemplo. E a Idade Antiga, ela se caracteriza também pelo surgimento de muitas civilizações, né? Os egípcios, os povos da Mesopotâmia, vários povos lá da Europa, né? Muitas civilizações, chineses, e guerras, né? O Império Romano, em grandes lutas, né? Para expandir o seu domínio. Então, era uma vida ainda um tanto quanto severa. Havia todo um sistema de escravização de povos, né, quando dominava, a destruição de culturas, muitas religiões, né, e que nós vemos aí em filmes, né, como era o comportamento daquelas pessoas, como era aquela vida, aquele cotidiano, né. Então, não existia essa ideia de infância como temos hoje, né. O lugar da mulher era sempre de submissão, o homem ali sempre privilegiado, grande, né? O que tinha poder. Então, a Idade Antiga tem características que, para nós hoje, não vemos como algo muito saudável para a vida em sociedade, nessa ideia de igualdade de direitos, né? Era uma vida ainda um tanto severa. E adentrando a Idade Média, que também é chamada de época medieval, ela se iniciou no ano de 476 d.C. e foi até 1453. Vocês já ouviram falar da época da caça às bruxas, né? Nesse momento aí, na época da Idade Média, né, ou medieval, a vida ainda era bastante rural, né? E essa ideia do cultivo, do plantio era um meio de sobrevivência. E a moeda de troca era o que você tinha. Então você trocava uma batata por chuchu, por cenoura, né? E a Igreja Católica, ela constituía o centro do governo. Então tudo era governado aí, tomando essa questão religiosa como meio de governar a sociedade. Então a lei estava totalmente dentro da ideia da Bíblia. E a Bíblia era de uso, né, exclusivo dos papas, né, de quem estava ali na igreja, padres, né, toda aquela hierarquia da Igreja Católica, e desenvolviam as formas de relação com o povo. Aquele sistema de produção naquela época era chamado feudal, né, o feudalismo. Então, imagina assim, muralhas, né, onde tinha a casa do senhor feudal e pequenas casinhas ali onde tinha os povos que trabalhavam para o seu feudal em troca de uma proteção. Então, eles plantavam, dava grande parte para o senhor feudal, ficava com pouca parte da sua produção para a própria alimentação, né, e no mais ganhavam em troca a proteção ali, né, das muralhas. Esse povo é meu, né, do senhor feudal. Então a gente tinha uma vida ali ainda um tanto escrava,
né, submetida às ordens de um senhor, né? E a religião, ela fazia a Igreja Católica, né? Quando eu falo Igreja Católica, eu falo o cristianismo da época determinava o que era certo e errado, o que era saudável, o que era doentio. Então, as mulheres que elas tinham uma vida dentro do misticismo, né, que mexiam com questões espiritualistas da época, elas eram chamadas de bruxas e condenadas porque o que elas tinham em conhecimento religioso era contrário, né, à pregação do cristianismo da época. E como o cristianismo tinha um grande poder, então o cristianismo, né, matou diversas mulheres vivas em fogueiras, né? E a gente vê aí que não havia um direito de expressão religiosa, não existia o país laico. Que é um país laico? Um país que não tem religião, que deixa para cada um, né, dos cidadãos ali daquela nação escolher a religião que quer. É como assim, o presidente ele diz, o governador, escolham suas religiões, estejam livres para isso, né? Professar sua fé do jeito que quer. Então não havia na Idade Medieval. Então imagine como era a saúde mental de quem não tinha liberdade de expressão, né, em épocas antigas. Como era viver subjugado, né? Como era viver ali sob o domínio do outro que ditava o que era certo e o que era errado. Então, se alguém aqui tem um costume diferenciado, né? Imagina se esse seu costume aí, né, não fosse aceito hoje em dia. Como seria a sua vida, né? Sofrida. A saúde mental era afetada. Entendeu? Então, na época medieval, né, era a saúde mental, aí pensando naquela ideia, aquelas pessoas viviam dentro de uma realidade de sofrimento, né? É claro, mas era o contexto daquela época, da evolução da sociedade, era o contexto ali sócio-histórico que estava acontecendo. Bem, vamos entrar agora à Idade Moderna, que começou quando? Com o fim, né, essa transição entre feudalismo para o sistema capitalista, de 1453 até 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa. Bem, o que há aí? Há um processo na Idade Moderna, porque moderna é quando surge um sistema de troca baseado num capital. O que é capital? É dinheiro. Então as relações, assim, é o trabalho em troca de dinheiro. E a Revolução Francesa, né, ela traz aí uma explosão de ciência, né, de estudo, era o século das luzes, né, apresentando uma ideia de liberdade para todos. Era um movimento de libertar o ser humano das agrúrias, né, dos sofrimentos de épocas, de contextos históricos passados. Então o ser humano revoltado com a vida que levava, de muito sofrimento, né? Veja, não tinha um sistema de saúde, crianças morriam, pais, mães, né? A família, ela não tinha uma sustentação. Então aí vai adentrando o capitalismo, acabando o feudalismo, e aí vai acabando essa ideia de que eu preciso daquele senhor para plantar para ele, para eu poder ter alimentação da minha família e ser protegido, né? Então isso vai acabando pouco a pouco e cada um vai constituindo um lugar próprio, um lugar para a sua família, né? Exercendo atividades trabalhistas, né? Pautada num sistema chamado capitalismo, que é muita coisa para ser falado nesse sistema, que é o que nós vivemos hoje, né? Ainda hoje, né? Que o dinheiro é a moeda de negociação em várias esferas da vida. Dependemos do dinheiro para muitas coisas e esse dinheiro, né, ele é motivo de grandes preocupações e adoecimentos. Então, essa Idade Moderna aí, que acaba com o início da Revolução Francesa, ela foi marcada por um processo de transição em nossas vidas. Né? Uma transição que naquele momento pode ter constituído para muitos uma sensação de alegria, né? É como que você vai saindo de um sistema muito sofredor para um melhor. Só que aí pouco a pouco nós vemos que esse melhor ainda continua com sofrimentos. E aí a gente adentra a idade contemporânea,
A Idade Contemporânea começou com a Revolução Francesa, né, em 1789, e vai até os dias atuais. O que é contemporâneo é o que a gente chama de agora. Alguns teóricos chamam de momento pós-moderno, né, mas não vou entrar nesta questão. Então, o que é que caracteriza a Idade Contemporânea? É todo um processo de revolução na humanidade com grandes pesquisadores. Então tinha mulheres, poucas, né, na história, mas teve muitas, que foram estudando a química, física, estudando na área biológica, desenvolvendo, por exemplo, medicações, né, vacinas, coisas simples, né, que os bebês hoje tomam, vacina, a tríplice viral, né, a vacina para as crianças não morrerem de algumas doenças típicas da infância, né? Como aí você tem a varíola, né? Aquela ideia que era chamada a peste bubônica, né? Aquela doença peste, né? Que as pessoas elas desenvolviam problemas na pele, eram colocadas afastadas para não contaminar outras e morriam. E aquilo era uma coisa terrível, né? Como o câncer é hoje. Mas aí descobriu-se a vacina, aquilo já era, não é mais terrível. Então a nossa vida foi melhorando a partir do desenvolvimento da ciência com a Revolução Francesa, os estudos na área do comportamento humano, né? Da psicologia, né? Da psicanálise, a descoberta do inconsciente. Então tudo isso, né, foi levando a um movimento no mundo, muitas guerras, muitas lutas para que a sociedade, o ser humano tivesse seus direitos garantidos. Aqui no Brasil tem várias guerras que aconteceram, né, pequenas guerras, né, a Balaiada, a Guerra de Farrapos, quem estudou história deve lembrar isso, né, tinha aquelas capitanias hereditárias, né, as pessoas trabalhavam, o Tiradentes, por exemplo, né, morreu ali lutando contra a exploração da coroa portuguesa, né, e aí motivado por todo esse processo da história no mundo, né, da Revolução Francesa, o século das luzes, né, os grandes pensadores, né, eles foram falando sobre que o ser humano ele tem o direito de ser livre, né, a igualdade de direitos, ninguém pode escravizar ninguém, né, o que é ser humano, né, essa ideia de dignidade humana. Então isso motivou a libertação da sociedade. E aí eu parto agora, né, para um momento contemporâneo que é a década de 1950 aqui no Brasil. Adentrando a década de 50 no Brasil, aquela década foi conhecida como os anos dourados. Foi quando chegou a televisão no Brasil, né, as primeiras propagandas, rádio e TV. Então, alguns padrões de beleza, né, de mulher começaram a ser instituídos. E a mulher ganha uma certa independência aí, né? Ainda sendo dona de casa, né? A dona de casa ela era considerada, né, assim, um padrão de mulher maravilhosa, uma super mãe competente, né? Que sabia cuidar muito bem da sua casa, do seu marido. Então era um contexto de mulher daquela época em que muitas se sentiam felizes como mães, né, cuidando dos seus esposos, dos seus filhos, e para algumas poderia não trazer muita felicidade, lógico, né? Mas para outras o contexto social colocava a mulher neste lugar, a dona do lar. Então, aquela sociedade, né, ela tinha como normal, né, esses princípios aí que colocava a mulher neste lugar. Então, contextualizando a época, né, muitas mulheres poderiam estar felizes, né? Ela assimilou que ser mulher era isso, era ser boa naquilo que faz, né? E o que naquela época se valorizava, né, era essas atividades dadas às mulheres. A dona de casa cuidava dos filhos, etc. Aí, como eu falei. Agora as outras poderiam ter mulheres, claro, que não queriam casar, que não queriam cuidar da casa, que não queria ter filhos, nem cuidar do marido. E aí, como era a saúde mental dessas mulheres? Pensa comigo. Sofrida?
Com certeza, né? E aí adoecia, logicamente. Não que as mulheres que cuidavam dos seus lares, né, que estavam felizes com aquele papel, não adoecessem, adoeciam também, logicamente, né? Havia todo sempre essa questão do sofrimento vai existir em qualquer época. Porém, em termos de saúde mental, vai se desenvolvendo bastantes atrativos, né? A questão da alta costura, né? As roupas feitas por grandes costureiras e alfaiates, né? A indústria de cosméticos começando a desenvolver os produtos de beleza, né? É inaugurada a TV Tupi, né? Nem todo mundo, logicamente, tinha televisão, né? Mas era uma forma de lazer, de bem-estar. Então, era uma época em que a forma de distração estava na rua, basicamente, né? O que se tinha para se distrair, que passeios você tinha, né? Vizinhos. Então, era uma coisa ainda muito do que existia naquele ambiente, bem diferente do mundo da tecnologia hoje, que você se diverte muitas vezes sozinho com seu celular na mão, né? Acessando as redes sociais, aquilo que você gosta. Então, entre todos os seres vivos, é bom ressaltar isso, que o ser humano ele tem uma alta dependência do outro para a sua existência, né? Então, e para proporcionar a sua saúde emocional, ele precisa dessa relação. Então, em décadas passadas, a vida era basicamente não, eu digo bastante influenciada, né, por essa comunicação com o outro. Hoje nós vivemos uma época que nós podemos reduzir essa comunicação, né, e ficar mais no plano virtual. Porém, tem as consequências, né, dessa não relação direta com o outro, né? Mas também o mundo virtual, digital, proporciona que você conheça outras pessoas de uma forma mais rápida, né? Que você faça novas amizades. Também tem um ganho. Ainda nesta década, começou a surgir no Brasil, em termos de música, né, grandes compositores, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, a Bossa Nova, né, trazendo muita alegria, né, às pessoas, né, com relação àquelas músicas. Quem conhece pessoas dessa época aí, eles falam com bastante saudade, né, e nostalgia, como era uma vida tão boa, muitas vezes de paz, né? Apesar dos problemas da época, muita gente que foi daquela época sente saudade, né? Também surgiu nos Estados Unidos o rock and roll, né? Com aquela grande figura, né? O Elvis Presley. Então foi uma figura que até hoje tem fãs aí, né? Pessoas jovens que começam a descobrir Elvis, né? Elvis já morreu, mas continua fazendo sucesso aí para muita gente. Então era um tipo de vida que para muitos ela traz um bem-estar, né? Principalmente essa questão cultural. Bem, chegando à década de 60, né? Aqui no Brasil principalmente, o cenário histórico, o contexto é do surgimento de vários movimentos sociais, né? De minorias. Quando eu falo minorias, eu falo aquelas classes, né? As mulheres, os pobres, os negros, os LGBT. Então, querendo o quê? Reivindicando melhores condições de vida, de igualdade, né? Melhorias na questão do trabalho. Nos Estados Unidos, né, os negros eles fizeram um movimento que era conhecido como Black Power, né, que para nós tem uma representação daqueles cabelos enormes, né, que muitos negros utilizavam, né? Então, todo mundo, assim, apesar da época vir melhorias, vinha também ainda uma opressão do sistema, querendo dominar e dar pouco para aquele que produz, ou seja, você trabalha muito, ganha pouco e não consegue ter uma vida plena, né, para atender a todas as suas necessidades, e isso implica na saúde mental, com certeza. Então, nos anos 60, né, o mundo vivia todo um sistema de mudanças, né,
com relação a estas minorias. E esse movimento feminista aí se intensificou em todo o mundo, dando um novo olhar às mulheres e elas próprias reivindicando uma nova posição social. Adentrando a década de 70, né, houve todo esse processo de transformação aí, né, resultando daqueles movimentos sociais da década de 60, né, em busca de maior autonomia, liberdade de expressão, né, as pessoas queriam ter o direito de ser elas mesmas. As pessoas já vinham há muito tempo, desde a Revolução Francesa, né, influenciada pelas ideias chamadas iluministas, né, trazendo aquela luz assim que vai clareando quem somos nós, seres humanos, né? Somos todos dotados do direito de igualdade. Então, antes de chegar na década de 80, as pessoas já estavam lutando, né, pelos seus direitos de se manifestar, de colocar suas opiniões, né, de consolidar a diferença na sociedade. Porque a nossa saúde mental tem muito a ver com a capacidade da gente lidar com a diferença. Porque se não há diferença, nós caminhamos para o inverso da saúde mental, ou seja, para a doença. Porque o igual, né, o monótono, não gera bem-estar. E o ser humano, ele é expressões. Expressões. Então, quando você quer, de uma forma de ditador, né, impor que o seu pensamento tem que ser vivido por todos e você quer determinar o comportamento das pessoas, você está ali criando uma bomba que um dia vai explodir. Importante também enfatizar o movimento da juventude, né, idealista contra o regime ditatorial da época, que aconteceu na década, né, de 60, com um golpe militar, né, que vem impedir essa liberdade de expressão. Então esse direito humano de se colocar, né, em sua subjetividade na década de 70 foi muito marcado. Aí chegamos à década de 80, né, um período da história brasileira marcado pelos movimentos pelo fim da ditadura e a ascensão da democracia. Então são dois momentos aí, né? Um limitava os direitos humanos, os direitos de expressão, né? E o outro, né, na década de 80, busca que o povo participe da gestão do governo, a democracia, o povo no poder. Então, assim, na década de 80, pôde-se, com a Constituição de 1988, né, garantir maior liberdade de interação social entre as pessoas. Olha onde nós chegamos. Como é primordial a gente pensar essa década de 80 como importante para a nossa saúde mental. Porque o que é a Constituição Federal? É a lei maior que rege a nação brasileira. E aí, essa Constituição de 1988 deu ao ser humano, ao cidadão brasileiro, né, diversos direitos que veio proporcionar uma maior liberdade de ser. Ou seja, o direito da coletividade deveria se sobressair ao interesse particular dos nossos governantes. E assim era na ditadura. O interesse particular dos ditadores se sobressaía ao interesse do coletivo, da sociedade. Então, nós temos que entender aqui na década de 80, com a Constituição de 88, que deveria prevalecer o que era bom para todos e não apenas para um grupo. E como isso foi importantíssimo para nós vivermos aí essa ideia de liberdade. Só que essa liberdade não pode ser confundida, não é, com o direito de fazer o que quer, porque o meu direito termina quando eu afeto o direito do outro. Assim, nós entendemos várias mudanças, né, com a Constituição de 88, seja sobre essa questão da mulher, né, na sociedade, né, que proporcionou aí que o movimento das mulheres se fortalecesse, né,
o movimento de proteção a crianças, a idosos, a indígenas, a negro, a classe LGBT, né? Então aí proporcionou essa Constituição de 88 uma revolução no cenário brasileiro, né? Contribuindo para uma sensação de participação social, e isso se refletiu em saúde mental. É nessa época também que deu surgimento às grandes organizações não governamentais, né? Que elas, né, tinham e têm o papel de fazer aquilo que a Constituição não deu conta, né? Criar normas infraconstitucionais abaixo da Constituição, né? Lutar por direitos na sociedade, reivindicar dos novos representantes do poder do judiciário, né? Do legislativo que produz as leis, né? No governo, né? Que determinem formas de vida mais saudáveis, eliminando a pobreza, a discriminação, o racismo, uma verdadeira inclusão social para proporcionar esse bem-estar social, desenvolvendo a nossa sociedade em educação, segurança, lazer, né? Que as pessoas não passem fome, que tenham trabalhos, né? Que possam viver uma vida digna. Tudo isso a partir da Constituição de 88. E adentrando agora a década de 90, né? Eu acredito que muitos jovens viveram essa época, muitos ouvintes, né? Então foi um momento em que surgiu aquele grande movimento chamado globalização, que é um processo, né, de abertura econômica no mundo inteiro, né, que os países começam a se relacionar, trocando entre si diversos aspectos culturais, né, costumes, a venda de produtos com menores tarifas, né? Por exemplo, a gente pega os Estados Unidos, a Coca-Cola, né, McDonald's, e aí vai se espalhando para o mundo, interferindo no modo alimentar das pessoas, né? E aí cabe a cada um, as famílias, selecionar o que seus filhos devem ou não consumir, além de roupas, produtos eletrônicos, né? Uma série de questões. Por exemplo, a telefonia, né? O surgimento do celular foi na década de 90 aqui no Brasil, pelo que eu lembro. E aí começou-se aí já as novas tecnologias a adentrar aqui. Embora os Estados Unidos, os grandes países capitalistas ricos, já tinham tecnologia desde quando o homem foi à Lua, em 1969, tá, pessoal? Então o Brasil, ele acompanhou muitos anos depois. Então, em um país, o processo de mudança já estava mais avançado, aqui ainda um pouco atrasado, como alguns outros países pobres ou em desenvolvimento. E aí, a partir do ano de 2000, né, começa a intensificar mais essa questão tecnológica, a questão da internet, e aí vai surgindo alguns conflitos, né, alguns medos. O que é isso? Nem todo mundo poderia ter, mas era algo muito atrativo, não é? E aí nós adentramos aqui a ideia de intenso consumismo, porque a tecnologia, essa globalização, né, a era da internet, ela torna tudo muito conhecido por todos. Com o computador, né, as pessoas, através da internet, o celular, começaram a perceber produtos, né, vendidos na China mais baratos e atraindo, né, as propagandas aí, estudando o nosso comportamento humano, como influenciar o ser humano para comprar, entendeu? E aí tudo vai entrando nessa era do consumismo, ou seja, o sistema capitalista impõe para nós necessidades que nós não temos, mas que passa a ser como uma necessidade quase básica de sobrevivência, né, o consumo. E isto afeta nossas vidas, porque para muitos não ter um celular, nossa, representa uma grande perda, um grande sofrimento, porque você não está inserido dentro desse sistema de produção, de trabalho da vida cotidiana. As nossas relações humanas, né, relação de trabalho, tudo depende de ter um celular, né, com tecnologia, para que você possa acessar as redes sociais e se comunicar.
Então veja como a nossa vida, o nosso comportamento humano, né, sofre uma grande alteração a partir do final da década de 90, né, para entrar ao finalzinho do século 20, né, 1901 a 1999, a 2000, perdão, o século 20 termina em 2000, e aí a entrada do século 21 a partir de 2001, né, nós estamos no século 21. Então, se inicia aí o poder de manipulação, né, bastante intensificado com as mídias. Então, grandes empresários aí, pega grandes profissionais, estudiosos de publicidade e propaganda, né, para tentar agarrar as pessoas, prendê-las e dizer, olha, você precisa disso, você precisa desse tênis da moda, você precisa dessa coleção de roupa, de bolsa, de carrinhos, de brinquedos tais, né? Influencia até as crianças. E aí começa-se um verdadeiro processo angustiante, porque a necessidade de consumo ela se torna bastante estimulada. Parece que a felicidade se concentra na capacidade de você ter e não mais de ser um ser humano com seus valores. E isso vai gerar conflitos. E os conflitos, problemas na saúde emocional. Então, dependendo da nossa posição diante das realidades que vivemos, né, nós vamos ter mais saúde mental ou menos saúde mental, né? E este posicionamento parte da família que conversa entre si, da família que reflete, será que eu preciso disso mesmo? Será que meus filhos precisam disso mesmo? Será que não estamos sendo manipulados? Né? Porque o capitalismo, as grandes empresas, elas impõem a você, né, produtos caríssimos que o trabalhador não pode comprar, mas ele se esforça para ter. Ou seja, há uma diferença muito grande aí entre aquele que vende e aquele que compra. O que vende, ele quer endividar cada vez mais aquele que compra. Basicamente, tirar tudo dele, né? Do trabalhador. E aí o trabalhador tem que pensar aquilo que pode ter para reduzir o seu sofrimento, né, oriundo de problemas financeiros, de não dar conta. Então, só que existem algumas pessoas, acredito que alguém deve conhecer alguém que não gosta de celular, de acessar as redes sociais, e são pessoas que você diz assim, olha, isso aí é um excluído da sociedade, essa pessoa aí vive no mundo da lua. Mas não é bem assim. Aquela pessoa não quer ter isso como essa realidade, como uma necessidade. De certa forma ela vai ser afetada, né? Se ela não entra nesse sistema de comunicação que temos hoje. Pode até sofrer, mas não podemos dizer que aquela pessoa está errada. Não, ela tem todo o direito de não fazer parte dessa realidade, né? E aí nós temos que respeitar e comunicar-se com ela da forma como ela acha melhor para a saúde dela. Entendeu? Vamos respeitar aí a diferença. E aí adentrando em um outro momento aqui em que a tecnologia ela ganha grande força, né? Aí surge Orkut, o bate-papo do MSN, né? Que era do Hotmail, aí vem Skype, vem Facebook, vem Instagram, né? Tem o YouTube, tem o Twitter. Então é muita coisa para se relacionar, para dar conta. Os apps de relacionamento. Então o ser humano ele está aí com um amplo leque. A internet traz o mundo aos seus pés. Então basta você, família, pai, mãe, se reunir com filhos e filtrar. O que é que nós podemos acessar? Né? Orientar os filhos. Você quer ver essas brincadeiras, piadas, as bobagens, esportes, tá, mas vai ter um momento que você vai usar o seu smartphone para aprender um idioma, conhecer alguma profissão, ouvir um livro, que já tem os livros, né, em áudio aí no YouTube. Então assim, tem que usar de forma também produtiva, positiva, e para isso a família é essencial.
ou quem faz a função de pai e mãe, né? Porque se uma criança é criada por um tio, por um avô, por um padrinho, aquele está fazendo a função de pai, a função de mãe. Um homem pode também fazer a função de mãe, a mulher pode fazer a função de pai. Tá? Ser pai, ser mãe é um papel, é uma função que você desempenha na vida desse jovem. E aí você vai proporcionar saúde mental no uso dessas ferramentas, dizendo também para os seus filhos, até você, pai e mãe, que é necessário o contato pessoal. Você não pode ficar 24 horas, né, ligado numa máquina, né, e a relação com o outro sendo empobrecida. Então tudo tem que ser medido, né? É necessário descansar um pouco desse mundo tecnológico, porque nós vemos aí pessoas adoecendo de transtornos de ansiedade, depressão, por conta do estresse provocado pelo uso contínuo dessas mídias sociais, né? Onde a informação ela é imediata. Então, cada vez chega uma informação nova e muitas vezes a gente não filtra se essa informação é uma fake news, a notícia falsa, nos manipulando. E o poder dessas notícias falsas, né, vai nos levar a acreditar em determinadas coisas que são erradas. Então, temos que ter muito cuidado quando receber uma notícia, quando ler alguma coisa. Porque a gente sabe que muitas empresas aí, das telecomunicações, né, da informação do mundo digital, ganham apenas com o número de pessoas que visualizam aquelas notícias, aqueles vídeos no YouTube, etc. Quantos curtem, né, uma foto. Então, para ganhar o seu dinheiro, as pessoas podem produzir coisas mentirosas que atraem as pessoas. E aí nós não podemos acreditar em tudo, e principalmente aqueles que se influenciam, que são mais vulneráveis, né, como crianças e adolescentes, né, e outros adultos, pela falta de domínio dessas tecnologias que se deixam manipular. Então, nós vimos aqui como cada época histórica, né, vai modificando o comportamento da gente. Então, se você conversar com uma pessoa que viveu os anos 80, os anos 70, os anos 50, né, e vai perguntar como foi a sua infância, como foi a sua adolescência. Então, assim, existiu problemas de droga? Sim, existiu, mas eu acredito que muito pouco em relação à vida de hoje. Existia jovens que iam ao psiquiatra, né, tratar de depressão e transtorno de ansiedade? Olha, existia, mas muito pouco, não como hoje, né? Então, hoje em dia, muitos consultórios de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né, atendem desde crianças a adolescentes, né, além de adultos jovens, com problemas emocionais decorrente do contexto social que vivemos hoje, dessa vida acelerada em que o corpo da gente não é uma máquina e não foi programado para viver nesse estresse tão intenso, né? Então a gente não dorme mais aquelas 8 horas, embora há pessoas que dormem 6 horas e se sentem bem, né? Isso é uma questão de organismo, mas os jovens estão ficando cada vez mais sem o aparato familiar, porque essa família está muito envolvida com esse processo dessa realidade tecnológica e tendo pouco tempo de compartilhar momentos juntos e de construir valores, né, principalmente no campo do afeto, do emocional, né? Essa visão aí de ter, né, o financeiro acima de tudo, ela não traz saúde mental. Né? A saúde mental está baseada no respeito à diferença, no conhecimento do outro, né? Ouvir o outro em sua diferença sem julgamento, e entender que aquela pessoa está passando por um momento, né? Que aquela pessoa está vivendo uma experiência, né? Então é respeitar, né? Cada um olhar para si, se colocar no lugar do outro, fazer esta empatia. Isto ajuda neste momento que estamos vivendo, né, a organizar a nossa família. Então, não importa o que aconteça no mundo lá fora, se a sua família, né, se quem faz a função de pai e mãe consegue
modificar o próprio comportamento, né? Porque os filhos aprendem por observação, também não precisa falar, né? Então, pai e mãe que dá conselho que não cumpre, fica muito difícil, né? Então, é reorganizar a dinâmica familiar para que possa se lidar com os conflitos, né, da vida atual de uma forma mais saudável. Então, esse contexto contemporâneo atual, nós vemos que há uma produção aí artística, cultural, que nós devemos também filtrar. Por exemplo, a família tem que filtrar o que os filhos vão ouvir, porque você imagina uma criança, um adolescente, né, que ainda vão chegar lá na fase adulta, a aprender através de certas músicas o estímulo ao uso do álcool diante de decepções amorosas, diante de uma realidade aí construída de que relacionamento não dá certo, que homem não presta, que mulher não presta. Então isso aí vai formar uma base de pensamento nestes jovens que eles vão reproduzir, a não ser que eles consigam, né, por si só, né, fazer um trabalho de reflexão através do desenvolvimento na sua vida escolar, ou eles próprios, né, terem relações boas que quebrem essa ideia, mas que é importante que os pais filtrem o comportamento dos seus filhos no sentido daquilo que vai contribuir para esse comportamento. Ou seja, selecionar ou instruir, porque eles vão ouvir de qualquer forma. Então, quando se escuta determinadas coisas que não são boas para o desenvolvimento de uma pessoa, né, de um filho, por exemplo, né, até o filho pode chegar para os pais e dizer: olha, pai, isso aí não é verdade, né? Isso aí é um estímulo ao uso do álcool, por exemplo. Muitas músicas fazem isso, a traição, né, que as relações elas não têm mais aquela segurança, porque ninguém tolera mais a diferença do outro. Ninguém tolera mais que o outro pense diferente, né? E a vida é sempre um jogo de troca. E a saúde mental depende dessa arte, de você saber dialogar, de saber perder, saber ganhar, saber recuar, saber enfrentar. É isso que vai fortalecer o ser humano. E isto é saúde mental. Olha só, aqui o estado de Alagoas tem uma grande representante em termos de saúde mental no mundo, chama-se Anísia da Silveira. Esta médica psiquiatra, né, ela nasceu aqui em Maceió em 1905 e morreu em 1999 no estado do Rio de Janeiro. Ela revolucionou o tratamento mental, né, da psiquiatria no mundo, privilegiando o uso da arte com seus pacientes. Os seus pacientes, através de suas pinturas e desenhos, né, manifestavam seus conflitos inconscientes. Era como um desabafo, um descarrego de seus problemas através da pintura, proporcionando a psicólogos, psiquiatras, né, e psicanalistas a entender os conflitos que ali existiam. Então, uma forma de comunicar aquilo que a gente muitas vezes não consegue dizer em palavras. Então, nós temos que entender que a nossa saúde mental, ela pode ser cuidada mesmo em situações muito difíceis da vida. O que falta geralmente é instrução, né? É encontrar pessoas, ir em busca, né, com a internet hoje em dia, de canais que falem, né, coisas importantes para a nossa saúde mental. Existem vários canais na internet, né, no YouTube, por exemplo, de profissionais da psiquiatria, da psicologia, da filosofia, né, cientistas políticos que trazem essa nossa realidade. É claro que existem profissionais de toda a qualidade, né, mas você vai filtrando tudo isso, você vai conhecendo, né, cada profissional, ouvindo e se enriquecendo, né, de novos conhecimentos, e isso vai te edificar e fortalecer e saber. Você vai ficar tão forte ao ponto de que determinadas fantasias, determinadas coisas não mais vão te abalar, porque o conhecimento ele gera esse fortalecimento em nós,
Então, nós vivemos uma realidade do enfraquecimento da lei. E a lei que eu falo é a lei imposta pela mãe, pelo pai, ou quem exerce essa função, porque não consegue mais colocar os limites nos filhos, determinando as regras cotidianas, né? Porque os filhos precisam de rotina, seja forrar a própria cama, o horário de fazer a tarefa escolar, o horário de assistir a TV, o horário de acessar as mídias sociais, os compromissos, às vezes, de tarefas domésticas em casa, ou de cuidar do cachorrinho, do animal de estimação, ou do jardim da casa, ou de ajudar na feira, né? O horário de ir para a escola, o horário do descanso, o horário da brincadeira, da atividade em grupo, né? O horário com a família. Então, quem exerce a função de pai e mãe precisa se colocar como lei, determinando: olha, tem que tomar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E os pais também fazerem parte disso. E também há o enfraquecimento da lei mesmo, da justiça, da legislação no mundo, especialmente aqui no Brasil, com essa questão da corrupção e da impunidade, né? A gente vê muita corrupção, muitos políticos, empresários participando de desvio de verbas públicas que viria para nossa saúde, a saúde da população, né? A segurança da população, emprego da população. Quantos jovens estão no mundo do crime porque o governo, a corrupção está por trás disso. Porque a miséria, né, é uma das causas da violência. Ela não é a causa, ela é uma, porque há pessoas que podem ter uma vida social muito boa, ricos, e produzirem a violência, como muitos políticos, né, que ganham muito bem, né, até juízes que ficam participando de organizações criminosas, destruindo a vida das pessoas, né, financiando o tráfico de drogas para destruir a vida de muitos jovens. Então, nós temos que entender que nós vivemos um momento muito delicado, mas o processo histórico da humanidade ele está sempre em movimento. Então, diante de tudo isso que eu tenho trazido até agora, é importante a gente frisar que você é capaz de mudar o seu estado emocional. Basta para isso que você busque conhecimento, busque fazer um tratamento psicológico se achar necessário para reduzir suas angústias, né? Ou busque ter mais informação, valorizar os seus estudos, porque apesar dos problemas que temos na área da educação, né, em décadas passadas, não existia livro na escola, e hoje tem livro na escola, né? Muitas escolas têm livro, sim, né? Certo que pode até faltar, mas o acesso à informação hoje é outro. Então a gente não pode culpar exclusivamente o governo. Nós temos que ver o que eu, né, adolescente, o que eu, adulto, o que eu, na função de pai e de mãe, poderia fazer para melhorar a situação. Com o que eu tenho, o que é que eu tenho, né? O que é que eu tenho para fazer essa melhora? E aí você pensar, pontuar, né? Resolução imediata, mágica, não dá, é difícil, né? Nós temos que programar, né? Seguir determinadas regras, colocar tudo no caderninho e ir em busca daquilo, para poder a gente resolver os nossos problemas. Então, como dica para esta concentração em busca de uma melhor saúde mental, eu também digo que é necessário que a gente tire algum momento do dia, 1 ou 2, e que você possa se livrar dos estímulos, que são vários, né? Celular, de música, e se concentrar, calar, pensar um pouco e se perguntar. Porque quando você pergunta, o que é que está acontecendo comigo, o que eu deveria fazer, por que isso aconteceu, por que está sendo tão difícil, né? O teu inconsciente pode te ajudar a trazer respostas. Tá entendendo? E também relaxar, tirar um momento para ouvir a música que você gosta, para apreciar a natureza, para ver um animal, né? É uma das coisas mais assim interessantes que relaxa nossa mente é você ver a natureza.
apreciar imagens de animais, né? E isso produz bem-estar. Ouvir a música que gosta, para relaxar diante desse cotidiano tão intenso, né, que nós vivemos hoje, mediado por essas formas de comunicação. Bem, eu agradeço a atenção de todos, vou ficando por aqui. Vocês podem ouvir o programa de novo no YouTube, acessando o programa Momento da Psicologia. E nos encontramos na próxima sexta-feira, entre 10 e 11 horas da manhã, aqui na Rádio Cristal FM. Até lá!